de que nunca ela quis ficar com o neném morando com ele. Ela quis o neném a partir do momento que ela descobriu que ela colocou de volta dentro de casa um homem que não era o homem que ela sonhava, e ela já sabia que ele não era, e o sonho dela se desfez, porque eu tenho um áudio dela dizendo que ele jogou os sonhos dela e ela no chão, e nesse momento ela tenta se vingar dele, do pai, tentando pegar o filho, sendo que para ele a dor não era nada, porque ele nunca criou. Quem criou fomos nós. Então ela tentou algo disso. Então a falsidade consiste nisso dela nunca quis morar com o menino. Tanto que quando ela montou o apartamento dela, que ela comprou, graças a Deus, nós comemoramos juntas a compra do apartamento dela. Ela foi bem clara, o apartamento era pequenininho, tem um espaço, claro que tem um lugar para o Cauã dormir, mas ela já sabia que ele não ia morar lá, e ela deixou isso bem claro no dia do aniversário dela, para quem quisesse ouvir, que ele era nosso, porque ele amava a gente, e era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Eu nunca privei a Aline de ver. Toda vez que ela falava que queria ver, a gente levava o menino. Ela nunca precisou se deslocar com condução, com nada. A gente sempre levou e buscou o Cauã Henrique na casa dela. Então, assim, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Que sempre com a interferência de um terceiro, a agressão viria pro lado do menino. Como foi sua primeira noite sem o seu filho de criação? Eu não dormi. Assim como eu não dormi, os 29 dias que ele ficou na casa dela do mês de abril. Então eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Mas não é por causa do meu sentimento. É por causa da situação. Saber que ele está num lugar onde ele não quer estar de verdade. Ele gosta dela, mas o convívio dele, Bate, é aqui. Então, assim, em nenhum momento eu falei que queria tirar. Nos 17 dias que eu tentei acordo com a Aline, que eu tentei mostrar para ela que o menino não tinha nada a ver com a história dela e do Fábio, que o convívio dele era aqui, em nenhum momento ela me ouviu. Ela me agredia com palavras e não me ouvia porque ela estava nervosa. E eu sempre tentando trazer ela para a consciência que o menino estava fora do convívio. Então o convívio dele foi aqui porque ela permitiu o convívio dele aqui. Porque se eu tenho 2 filhos e eu permito que ele conviva em outro lugar, eu tenho que aceitar. Então esse é o motivo, de saber que lá não é o convívio dele. Ele vai passar o final de semana e volta, mas é aqui o convívio dele. Ele tem a escola, ele tem os amigos da escola, ele tem as atividades, ele tem a rotina dele. Então é muito complicado a gente tirar a criança de uma rotina, né? Então a minha luta não é para tirar o filho da Aline. Eu tenho 2 filhos que são meus, mas é para ela entender que ele tem um convívio, né? E tanto que eu tenho como provar que eu tentei fazer, e ela, se ela for verdadeira, ela vai falar a verdade, de falar que eu tentei manter a rotina dele, ele ficando na semana, ele estudando, ele fazendo as coisas, e no final de semana normalmente ele indo para lá, excluindo o Fábio da história, que foi o problema todo, foi com ele. Ô Aline, como é que você reagiu quando você estava pegando o seu filho no colo, depois da denúncia aqui no Cidade Alerta, e a chamada de falsa? Olha, Bate, eu só tive uma sensação aquele momento que eu estava com meu filho. Foi meu coração de volta, né? Porque foi como se tivessem arrancado meu coração. Fui chamada de falsa, sim. Dói, sabe, Bate? Todas as acusações que me fazem, dói, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre tive um bom relacionamento com a Viviane. Eu sempre tive um bom relacionamento com o G. Eu sempre tive um bom relacionamento com a filha da Viviane. Eu nunca fui uma mãe desequilibrada. Sou nervosa? Sou. Ontem chorei pra caramba aqui. Chorei. Fui apedrejada porque disse que eu tava chorando lágrimas de falsidade. Cabe a Deus só julgar, né? Enfim, filho é filho. E a Viviane sabe tanto quanto eu que eu nunca disse que o apartamento era pequeno pro Cauã. Eu disse a seguinte forma pra ela. O Cauã, ele tinha muitos brinquedos, né? Cauã ganhava brinquedo de todas as partes. E aí eu disse pra ela, inclusive nesse dia ela até me ajudou, que eu tava até de mudança, tava mudando aos poucos, né? Levando minhas coisas aos poucos. E eu disse assim, Viviane, leva esses brinquedos do Cauã, que ele tem muito brinquedo. Ela vai ver, ela tá ouvindo, ela vai ver que é verdade. Ele tem muito brinquedo. Então, só vai ficar pra ele aqui os que ele gostar mais, né?
Então, segundo o pai da criança, segundo ao G, ele tinha brinquedoteca, ele tinha isso, ele tinha aquilo, tinha um quarto para os brinquedos dele, né? Então, eu falei pra ela, mas não que não caberia o meu filho. Todas as vezes que o Cauã vinha pra mim, todos os finais de semana, ele sempre vinha com alguma coisa na mão. Algum brinquedinho preferido, ou algum que já tinha ficado na minha casa. Ai, mãe, esse ficou na minha casa, né? E quando ela alega aí que eu falo que eu só pegava o Cauã quando assim eu queria, não, Bart. O tempo todo não foi assim. Eu tenho testemunhas, eu tenho quem viveu a minha história comigo e sabe. Ela mandava nos áudios. Os áudios para Viviane eram o seguinte: bom dia, Vivi. Hoje você traz o Cauã? Bom dia, Aline. Levo sim. No outro final de semana, o G leva. Porque assim, não que eu nunca se pensei, não, eu não vou buscar o meu filho lá na sua casa, que você é uma folgada, você tem que levar na minha casa, não. O tempo todo, o zelo com a Viviane, com o Cauã, era demais. Eu não tenho carro, né? E aí, ela se propõe, não, Aline, você não vai pegar condução com o menino. Até quando o menino estava em casa, que o menino adoecia, que eu precisava levar ele no hospital, que eu falava, ai, Vivi, hoje o neném não tá bom, vou levar ele. Ela vinha disparada de Suzano. Na época, ela morava em Suzano, hoje ela mora em Mogi. E aí, o tempo todo. Aí, bom dia, Vivi, hoje você traz o Cauã? Ai, Aline, hoje eu não vou levar o bebê. Ou, ai, Aline, hoje eu não vou levar o Henrique, porque hoje tem aniversário da minha mãe, tem aniversário da Ana Júlia, tem... Enfim, tem um cinema que eu quero levar ele, vou levar ele no shopping. Mas, Aline, você usa o seu filho para obter vantagem financeira? Ô, Bate, de jeito nenhum. Tem Quando certeza? ela alega Tem que certeza? eu pego bolsa, que eu vivo de Bolsa Família. Ontem ela falou, inclusive, aqui que você já pensou em vender a criança. Sim, ela fala que eu vivo de Bolsa Família e que ela me paga a pensão. Não. Em 2015, Bate, eu fiz que graças a Deus, eu fiz eu e o Fabiano entramos como um acordo. Não fomos lá, eu não coloquei ele no pau. A gente foi na Defensoria Pública e formalizou uma ordem, que nessa ordem diria que eu era genitora e que ele teria visitação livre do Cauã, certo? E o que acontece? Quando tem isso, o juiz determina a pensão alimentícia, certo? Só que todo esse tempo que ela fala que ela deposita dinheiro pra mim, que ela fala que ela tem os comprovantes que ela deposita dinheiro pra mim, não. Até porque, Viviane, eu estava com o seu irmão. O seu irmão me ajudava, né? Então, quer dizer, tinha aquele acordo na justiça, porque lá atrás a gente se separou e você sabe muito bem por quê. E aí, ficou naquela. Ele morava comigo, ele me ajudava. Você entendeu, Bate? Não teve troca de pensão alimentícia. Eu não pego Bolsa Família. Eu tenho outros 2 filhos, né? No qual eu sustento, eu trabalho, Bate. Eu trabalho de segunda a sexta numa empresa e nos sábados eu faço bico. Sabe pra quê, Bate? Não é pra... Igual ela falou assim, a Aline gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Se a gente trabalha, porque a gente gosta mesmo, pra ter as coisas da gente. E o tempo todo, a Viviane esteve comigo, o tempo todo. Eu agradeço a Viviane, eu agradeço ao G, eu agradeço a Bia, ao qual ele chama de mãe também, que é a irmã dela, né? E nas mensagens da irmã dela tem a irmã dela falando que jamais usaria nada contra mim. E eu jamais, Bate, imaginaria que a Viviane usaria isso contra mim. Até porque eu tava tranquila, porque eu tinha a guarda do Cauã. O Cauã não é uma criança maltratada. O Cauã não é uma criança judiada. Naquela hora que ele chora, Bate. Sim, ele estava sob pressão ali. Mas você viu na hora a imagem, quando eu chego perto dele, que eu pego ele, o que ele faz? Ele me abraça. E o que vale mais alto é o sangue. Viviane, você tem sangue dele também. Você é mãe dele, tanto quanto eu. Às vezes, Viviane, eu falava assim, nossa, o Cauã ele é tão amado. Eu até falava assim, às vezes o Vitor e o Cauã, por ser de outros parentes, né? Nossa, o Cauã é muito amado por esse pessoal de Suzano. São todos, Viviane, Fabiane, Tatiane, muito, muito amado. Em nenhum momento da minha matéria eu denigro a imagem dela. Não, eu só tenho a agradecer a ela. E quando ela fala que ela criou os 2 filhos dela, sim, conta também, Viviane, que o seu filho não mora com você hoje, que foi morar com o pai, ainda menor de idade, e foi aí que você se apegou mais ao Cauã.
E a minha vida tá aí, a cocaína, quando ela planta, tem o áudio lá sim, o Bate. Você quer que eu esclareça agora? A gente tem o áudio, porque além da cocaína, diz que tem a venda do carro também. Que história é essa? Isso, tem a venda do carro e que... Pode falar. Pode falar você, por favor, que história é essa? Tem a venda do carro, sim. A venda do carro não começou agora. A venda do carro começou quando ela fala que hoje o G-noivo, que lá atrás era ex-marido, né, Viviane? Que você não suportava mais viver ao lado dele. Enfim, não vou falar da sua vida pessoal. Não suportava viver ao lado de quem? Do marido, que é do noivo. G? Isso. Portanto que ela não mora aí, Bate. Ela mora em Mogi das Cruzes. Mas como assim? Ela não gosta do G, é isso? Ela tá no G por quê, então? Não, Bate. Tem os áudios de teve um desentendimento e a gente se separou por 6 meses e voltou. Nós nos separamos em setembro e voltamos. Eu acho que isso acontece com qualquer casal e isso não vem ao caso do fato do Cauã. E agora eu moro aqui de novo. Então a gente realmente você joga o meu relacionamento, a gente né, não é Viviane? casado. Você também não estava num relacionamento. Você joga o seu irmão, você joga o seu irmão na cova dos leões, sendo que foi você que plantou esse tempo todo lá atrás, na minha depressão pós-parto, com 10 dias do Cauã nascido, que você olhou, se apaixonou e disse: Aline, eu tenho síndrome de Nazaré. Lembra da novela Nazaré lá, da sequestradora lá? E a gente brincava. Que a gente sempre e você o tempo todo, você plantou na minha cabeça: Aline, eu vou tirar o bebê, deixa eu levar o bebê, que é capaz de o Fabiano, ele tá andando em boca de fumo. Você não conhece a história do Fabiano, porque eu não conhecia, Bate. Com 3 meses eu namorei, me amiguei e engravidei. Fui errada? Fui. Você colocar um homem dentro de casa que você não conhece, mas até então ele tratava os meus filhos bem. Na época o meu filho mais novo tinha 3 anos de idade e ela foi na minha casa, aliás, ela foi no hospital, teve todo um aparato, eu tive uma vida de rainha dentro daquele hospital, Bate. Peraí, a Viviane parou de me ouvir, gente. A gente tá num momento tenso aqui, eu preciso que ela me ouça bem. Porque a Aline está dizendo, da mesma forma que a Viviane está dando palpite na minha relação amorosa com o Fábio, eu posso dar palpite na vida amorosa dela com o G, que ontem, inclusive, se auto-intitulou o pai de criação do menino, que realmente não deixa de ser. Tá me ouvindo agora, ô Viviane? Voltou aí meu áudio? Voltou, mas eu não ouvi nada. É que eu interrompi justamente quando eu vi que você tinha parado de receber meu áudio, eu interrompi. Tá. Pode continuar, Aline. Então, quando lá atrás eu tive uma vida de rainha dentro daquele hospital, Bate, quando eu ganhei o meu filho. Foram tantas visitas da família dela que a visita era de manhã e de noite, geralmente lá no Santa Marcelina. De manhã, a parte da minha família nem conseguiu me visitar, porque já tinha cobrido um certo tempo de gente, então só teria visita da noite. E o tempo todo a Viviane me acompanhou. O tempo todo ela olhou pro Cauã e se apaixonou por Cauã. E qual é a mãe que não se sente lisonjeada por isso? Né? Meu filho estava sendo amado. Por mais que eu não prestasse para ela, mas meu filho estava sendo amado. Mas esse não era o caso porque a gente tinha um bom contato, um bom relacionamento. Quando com 10 dias de nascido, que eu ganhei o Cauã, ela ia na minha casa quase todos os dias com o G, né? Às vezes ela ia com a irmã Fabiane e às vezes com a irmã Tatiane e a mãe dela às vezes ao final de semana. Em todas as vezes que a Viviane foi, que o Fabiano estava trabalhando, ela coloca na minha cabeça, ela começa a contar o passado do Fabiano. Eu com 10 dias do Cauã nascido. Espera só um minutinho, Aline. Peraí, Aline, eu só preciso dar meu recadinho aqui de 30 segundos pra gente trazer... Viviane garante que sabia que mais cedo ou mais tarde uma decisão judicial poderia obrigar alguns papéis, inclusive que ele estava brincando, cortando essa semana, fazendo recorte, segundo ele, fazendo arte, é o que ele costumava dizer aqui na casa da família. Tudo isso aqui, olha só, os rabiscos na parede, tudo isso aqui é detalhe que o Cauã deixou para trás. Ele costumava dizer que é um artista aqui dentro da casa. Olha essas paredes aqui. Mais rabiscos deixados pelo Cauã, pela criança. A gente caminha um pouquinho aqui para lá de cá. Tem foto dele por toda a casa. Olha, aqui tem uma foto nessa estante. E aqui em cima da mesa, deixa eu mostrar aqui,
o Cauã foi para a casa da mãe, mas alguns documentos acabaram ficando aqui ainda, que nem foram levados. Olha, tem inclusive material escolar dele, certidão de nascimento dele, ainda está aqui na casa da Viviane. Aqui são os livros escolares que ele estava usando todos os dias, fazendo inclusive aulas online. São os documentos que ainda nem foram levados para a casa da mãe dele, porque segundo a Viviane e o G, vão brigar pela guarda da criança, viu? Mais aqui parede com mais rabiscos do Cauã, ele dizia que era arte rupestre. E aqui no canto, um pouquinho mais aqui na frente aqui da casa, a gente chega a um quartinho muito especial. O Cauã, quando ele não estava fazendo o dever de casa, ou então assistindo televisão, ou fazendo a arte nas paredes, como ele costumava dizer, ele estava aqui, nesse quartinho aqui, que ele usava como brinquedoteca. Cada cantinho tem um brinquedo dele. E nem todos os brinquedos, viu, estão aqui. Alguns brinquedos, inclusive, ele levou para casa da mãe dele. Ele me chama de mãe, né? É porque ele cresceu vendo os meus filhos me chamando de mãe. Em nenhum momento eu coloquei para ele me chamar de mãe. O relacionamento dele com a gente é de uma criança normal. Uma criança que tem uma família que ama, é até mimado demais, né? Ela reclama bastante do mimo dele. Ele é criado praticamente por adultos, não tem criança. Nesse vídeo, também gravado pela família de Viviane, Cauã chega à casa dos avós e reencontra os tios e as primas. Ei, saudade, filho. Você tá com a mamãe? Beijo a mamãe. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Depois disso, Cauã não voltou mais para a casa da mãe. Viviane disse que foi a partir daí que decidiu iniciar uma briga na justiça para manter o sobrinho na casa dela. Tudo chegou nesse nível por culpa dela. Porque até então, até o dia 4 de abril, era tudo normal. Era tudo normal. Do dia 4 de abril pra cá, que foi quando ela descobriu tudo que ela descobriu, que eu tenho tudo aqui no meu celular, foi onde ela travou ele lá. Viviane diz também que a partir de abril, Aline decidiu proibir os tios de ver o menino. Cauã teria ficado 30 dias sem ter contato com a família de Viviane. Período que ela afirma que o menino era abandonado pela mãe dentro de casa. E ele relatou, com as palavras dele, que ele ficava sem comer durante esses dias todos, que ela teve que ficar com ele lá, que ela ficou com ele lá. E ele só comia quando ela chegava. Ele acordava mais velho, ele falava para ele ir para o sofá. Então, isso traumatizou bastante ele. O medo dele voltar para lá é esse, dele ficar sozinho. E ele diz mais, ele disse que ela mandou ele mentir quando ele veio para cá, que ela mandou ele mentir e dizer que a vizinha tomava conta. E ele usa essas palavras: mãe, eu não vi vizinha nenhuma, não tinha ninguém lá. Para mostrar que na casa dela, Cauã nunca fica sozinho, Viviane mostrou um outro vídeo onde ela e o menino estão na cozinha fazendo bolo. E afirma também que Cauã já chegou a correr risco na casa da mãe. Quando bebê, o pai do menino, irmão da Viviane, teria preparado uma mamadeira com cocaína para o próprio filho. Em um áudio gravado por Aline, mãe de Cauã, ela acusa o ex-companheiro do episódio. Quem deu cocaína pra ele foi você. Ou você se esqueceu, ou você bateu a cabeça. Você já se esqueceu disso? Ele tá aqui super bem, comendo e bebendo com o meu suor. Ele mandou ela brigando com ele, falando da cocaína, sem querer. Ele mandou pra minha irmã enviou pra mim sem saber o que era, e ele apagou. Só que o áudio já tava comigo. Ela falando pra ele, que ele falou pra ela que, como ela não tava deixando eu ver, ele ia na delegacia, porque a gente estava tudo com medo dela ter feito alguma coisa com o menino. Então ela pegou e mandou no áudio que podia ficar tranquilo que ela não ia fazer nada, diferentemente dele, que colocou cocaína na mamadeira, se ele já tinha esquecido tudo que ele tinha feito. Então, pra gente, isso foi uma coisa muito grave, acabou com a gente. Viviane também acusa a mãe da criança de tentar envolver o menino em uma negociação de um carro. Aline, nada acertado ainda. A conversa seria a quitação do débito do veículo. Viviane e o marido também apresentaram um áudio que teria sido gravado por Aline, aceitando o acordo. Então tá bom, Gê, ele leva o carro, amanhã pra você vê o que tem que resolver aí, eu assinar, e pronto, e acabou a história.
E eu perguntei claramente, se te interessar, né, você devolve o Cauã ao seu convívio normal, ele está perdendo a atividade da escola, ele está perdendo muita videoaula, o convívio dele aqui, tudo bem? Aí ela falou, respondeu só a parte de cima, me interessa sim, não vejo a hora de resolver esse assunto do carro. Ou seja, me interessava negociar. Não vejo a hora de resolver esse negócio do carro. Aí eu reiterei. Falei, Aline, tudo bem então, assim, e posso pegar o Cauã esse fim de semana, assim ele já volta pra cá, ele tem muita atividade pra fazer, tal, ele volta ao convívio dele, tudo volta ao normal. Ela respondeu o seguinte, não, Gê, só quando estiver tudo ok. Na ação de pedido de guarda da criança, tanto os áudios quanto os prints foram anexados ao processo, mas não foram considerados suficientes pelo juiz, que manteve a decisão de guarda em favor da mãe. Por conta disso, Cauã voltou para a casa de Aline. O Cauã voltou aqui para a casa da mãe dele já por volta de 8 horas da noite. Quando ele chegou aqui, no apartamento da Aline, já estava sendo aguardado, claro, pelos irmãos que estavam aqui na sala, inclusive, e aqui ele ficou até mais tarde, além de aproveitar para rever os irmãos, conversar. Os três ficaram também jogando um jogo eletrônico e relembrando alguns tempos, alguns dias antes dele ir para a casa da tia. Ainda tem aqui sobre o sofá alguns documentos pessoais do Cauã, olha, carteira de saúde, tem aqui uma cópia da certidão de nascimento dele, que a Aline tem, porque a original não está com ela. Também tem um cartão de saúde. Olha, os documentos do Cauã estão aqui porque a Aline levou ontem durante o programa, caso ela precisasse. Então foi aqui nessa sala que ele ficou um bom tempo com os irmãos, jogando e conversando. O Cauã nesse momento está dormindo, ele está nesse quarto aqui. A gente não vai perturbá-lo, vai deixar ele descansar, porque, como eu falei, ele ficou até mais tarde aqui, conversando com os irmãos. Então é esse espaço, a partir de agora, que ele vai conviver, que ele vai ficar, inclusive aproveitar para continuar os estudos online. Segundo a Aline, é nessa mesa aqui, ou então no quarto, que ele vai usar tanto o telefone celular quanto o computador para fazer as lições de casa nesse período de pandemia do coronavírus. Então esse é o espaço que, a partir de agora, até que o juiz tome uma nova decisão, ele vai ficar com os irmãos e com a mãe. Aline conta que o filho foi muito bem recebido pelos irmãos. Foi uma noite maravilhosa, quando a gente chegou aqui em casa, foi aquele abraço com os irmãos, né? Ele jogou um pouco no joguinho, jantou. Não procurei fazer muitas perguntas para ele, porque eu tinha certeza que ele estava bem. Não tinha o porquê, né? O tempo todo eu só quis ter o meu filho, falar com o meu filho. E super tranquila, aí ele não quis dormir na caminha dele, quis dormir comigo. Aí o irmão, o do meio, quis dormir comigo também. E ele falou, não, vai dormir eu e a mamãe. Tá muito apertado, Vitor. E aí dormiu, tá na minha cama ali dormindo. Dormiu um pouco tarde, né? O que estava na casa da tia e que o Cauã trouxe para a casa da mãe, está aqui, olha. São essas peças de roupa, né, que foram colocadas dentro de uma pequena mala. Então está aqui, olha, camisetas, calções. Aqui tem alguns calçados que ele também trouxe da casa da tia. E, claro, algumas peças muito pessoais e que toda criança, claro, gosta, que são os brinquedos. Olha, uma guitarrinha, os brinquedos que ele trouxe de lá. Ele já chegou e colocou nessa caixa aqui, brinquedos separados dele. Olha, alguns bonecos. São peças que, claro, o Cauã agora vai usar diariamente para poder se divertir novamente aqui na casa da mãe dele. Essa caixa aqui, a Aline estava contando pra gente que ela separou justamente para o Cauã guardar os brinquedos dele. A Aline também reconhece que o filho foi bem tratado na casa da tia. Eu quero manter a imagem que ele sempre teve da Viviane. É a tia, amou, cuidou. Em nenhum momento eu vou destruir isso, né? Até porque o Cauã ele é muito amado,
tanto por mim, quanto pela tia, como pelos irmãos. Então, o que basta para ele é só o amor. Aline garante que só pensa no futuro do filho do lado dela. Apesar de não ter as mesmas condições financeiras de Viviane, vai fazer de tudo para não faltar nada para ele. E daqui para frente eu procuro sim, não vai ser uma vida banhada a ouro, né? Como a Viviane sempre se propôs a dar para ele. Mas ele vai ter tudo aquilo que ele precisa, tudo que uma criança necessita, como os outros dois. Como ele já vinha tendo esse tempo todo, assim, vinha comigo, vivia a minha vida, a nossa rotina. Aline também se defende de acusações feitas pela Viviane. No episódio da cocaína na mamadeira, ela assume ter mandado a mensagem, mas nega que o ex-companheiro, pai do Cauã, tenha colocado droga para o filho. Aconteceu que a irmã dele falou pra mim que ia pegar a criança, que pra mim deixar ela cuidar do bebê, que era o Cauã Henrique, que o Fabiano era capaz de colocar cocaína na mamadeira. Eu guardei aquilo pra mim, não tinha prova, não sabia da vida do Fabiano, né? E guardei aquilo pra mim. Guardei. Quando chegou um dia, numa briga, eu taco na cara dele. Você quer que eu refresque a sua memória da cocaína na mamadeira da criança? E ele fala assim pra mim, você tá louca? Você tá louco? Você tava com depressão? Ele negou. Ele negou. Aí eu mando uma mensagem pra ele falando, peraí, Fabiano, você mandou pra Bia essa mensagem? Você mandou, não, nem falo pra Bia, você mandou pra sua irmã essa mensagem? Né, que é a outra irmã dele, Fabiane. Quando a irmã dele, que eu questiono isso pra irmã dele da cocaína na mamadeira, que a advogada manda pra mim que eu sou usuária de droga, eu falo assim, eu nunca fui usuária de drogas. Aí a Bia fala assim, não, a gente fala da cocaína na mamadeira. A cocaína da mamadeira não foi ontem. Cauã hoje nem mama mais mamadeira. E você acha que seu menino alguma vez, o seu filho, chegou a ter contato com droga na mamadeira? Não, nunca. E também rebateu sobre as negociações do carro e disse que em momento algum quis usar o filho no negócio. O G fala, Aline, é o seguinte, eu tô precisando de um carro, vou vender o meu e o seu me interessa. Ok. Aí eu falo pra ele, aí ele fala assim, posso ver o Henrique? Tipo assim, eu vou ficar com o seu carro, mas eu posso ficar com o Henrique? Eu não respondi nada. Quando ele fala assim, Aline, eu tô vindo buscar o recibo do carro, posso levar o Henrique? Ele achou que eu confio de entregar o recibo na mão dele, até porque já era de conhecer. Ele achou que eu entregando o recibo na mão dele, ele pegaria o Cauã e seria uma forma de troca. Em nenhum momento eu fiz o meu filho de troca. Você não aceitou isso? De jeito nenhum. Aline conta que nunca vai estar preparada para a possibilidade de perder a guarda do filho. Como mãe, sinceramente, eu não se vejo sem meu filho. Portanto, que nesse tempo todo, eu não estive separada dele. Não foi uma assim, eu estou te dando um filho para me cuidar, estou virando as costas e você se vira aí. Não foi assim. Se eu disser para o senhor agora que eu estou preparada de juiz chegar aqui na minha porta, bater na minha porta e falar assim, desculpa, entrega seu filho, para mim vai ser doído. Vão tirar o meu coração de volta. E diz que vai lutar por ele e acredita que Cauã vai escolher ela se puder decidir. Ele escolheria ficar comigo, com a sua mãe dele, com os irmãos dele, com a família dele, que sempre esteve aqui, sim. Separados por uma semana, sim. Mas sempre foi uma família dele. Sempre. Somos o sangue. O amor é o que vence. Sempre o amor. Né? E o amor de uma mãe, ela atravessa barreiras, né? Tanto de um filho também. Bom, eu quero agradecer pela Aline ter procurado o programa, ter dado a versão dela. A Viviane, eu acho que a partir de agora vai ficar só troca mútua de acusação. Eu acho que vocês duas, não é? Cada uma com a sua verdade, tem em mãos um material importante para ser usado, inclusive, no desejo de vocês para a justiça, e o que melhor aconteça. Eu acho que, sobretudo, vocês duas, como amam de verdade, só que eu acho que isso que me dá esperança nesse caso. São duas pessoas que amam de verdade a criança, né, que é o mais importante, e toda criança é apaixonada pela mãe. Agora, imagina só que delícia para uma criança de 5 anos poder crescer com duas mães, né?
São duas mães que vão dar amor, né? Claro que uma é biológica, né? Algo já, uma relação umbilical, e a outra mãe que pegou esse carinho desde o início. Eu acho que a criança de 5 aninhos só tem a ganhar com isso. Então, eu de verdade espero que vocês, agora, né, que tudo já foi colocado no ar, para que não haja injustiça e as versões sejam suprimidas, para que baixe a poeira, vocês voltem a se conversar, claro que com auxílio de advogados, para que o melhor aconteça para todo mundo, tá bom? Um abraço a vocês, muito obrigado por procurar o Cidade Alerta. Bom, gente amiga, vamos para o próximo caso aqui.